Então vamos conversar um pouco em por que você nunca pode esperar nada do governo. Vamos nessa. É isso aí, meus amigos, eu sou Fred Castelo, você está no canal Moto Liberdade. Vamos pegar aqui a Street Twin e dar uma volta. Vambora. Eu queria estar falando de moto, sabe, mas devido ao momento, eu gostaria de compartilhar com vocês, amigos, algumas reflexões aqui a respeito de questões econômicas, questões a respeito de como que o governo funciona e esse tipo de coisa. Essa ideia me veio ontem. Eu estava conversando com um primo meu a respeito dessa situação toda da pandemia, tudo mais, né, da quarentena e tal. E ele veio mencionar que o governo estava tomando medidas, sabe? Ele estava falando de algum país aí, sabe? Eu sei que lá nos Estados Unidos o Trump está dando $1.000 para as famílias. Lá na França eles estão falando que as pessoas não vão precisar pagar conta nem de água, nem de luz, nem de telefone. E lá no Canadá o Trudeau tá falando que ele nunca pensa em economia, que só pensa nas vidas e tudo mais. Um discurso onde a demagogia abunda demais. Nossa senhora. E aí eu tava conversando com ele a respeito desses assuntos e eu me percebi que ele simplesmente não sabia qual é a forma que os governos funcionam, sabe? Ele até chegou a mencionar comigo que lá em Luxemburgo, aí já não estava falando da pandemia, estava falando de outras coisas, que lá em Luxemburgo é o primeiro local do mundo onde existe o transporte público completamente gratuito, sabe? Ele falou isso comigo. E aí eu percebi o seguinte, gente, porque não é por maldade, não é por nada, é simplesmente por falta de informação que as pessoas vão por esse viés. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui algumas informações a respeito de como que o governo funciona, se é possível ou não o governo te dar dinheiro em algum momento. Afinal de contas, de onde que vem o dinheiro do governo? Essa é uma pergunta totalmente válida. Então vamos aqui, primeiramente, analisar essa questão, né? É possível ou não o governo dar dinheiro para as pessoas? Eu diria o seguinte: é possível. Porém, o fato de ser possível não quer dizer que seja bom, porque tudo está ligado à forma de onde sai esse dinheiro, de onde que vai vir esse dinheiro. Então vamos supor que o governo aprove quaisquer medidas aí que a gente pense que vai beneficiar a população, que vai dar dinheiro para a população, que vai fazer qualquer coisa. Vamos supor que ele estabeleça aí um salário de R$10.000 por família para vencer a pandemia. Seria uma maravilha, né? Não é mesmo? Num primeiro momento a gente pode pensar que seria, mas agora vamos aos fatos a respeito disso. E o fato que vai nos conscientizar que, primeiramente, a respeito dessas questões, é o fato de onde o governo tira o dinheiro. Vamos lá. Então, se o governo fizesse isso, de aprovar uma lei de R$10.000 por família, vamos embora. Como que nós vamos fazer? O governo ele poderia tirar esse dinheiro de 3 lugares diferentes, certo? Vamos lá. E quais que seriam esses 3 lugares? Número 1, ele ia tirar esse dinheiro dos próprios impostos. Ou seja, como que ele teria que fazer? Ele teria que cobrar impostos suficientes para fornecer esse valor aí para a população. Então, quando você pensa nessa possibilidade, você já vê que ela é totalmente ridícula, impossível de acontecer. Porque o que ocorre? Você vai ter que cobrar da população um imposto. Esse imposto vai passar através da máquina governamental, que é super incompetente e ineficiente, e depois vai retornar à população. Então você teria que pagar uma quantidade de imposto
inimaginável. Então beleza, eliminamos a primeira hipótese. Hipótese de número 2, vamos lá. O governo poderia se endividar para fornecer esse valor para a população. Isso aí seria uma hipótese. Faria uma dívida, ele buscaria esses recursos internacionalmente, eu não sei de onde que ia sair isso, mas ele iria se endividar e fazer isso. E essa dívida, amigos, vocês sabem quem que paga a dívida? Novamente, nós aqui é que vamos pagar a dívida, porque o governo não produz riqueza, ele apenas funciona se apropriando da riqueza da população daquele país. Então, novamente, a segunda hipótese, a gente viu que vai cair em cima da gente de novo, mesma coisa, não tem como, é impossível. Ele vai se endividar e vai cobrar da gente depois. E a terceira hipótese, que talvez seja a mais malévola entre todas, que é a seguinte: ele pode simplesmente ligar a impressora de dinheiro dele, a impressora mágica, e criar dinheiro a partir do nada, criar dinheiro a partir do ar, simplesmente inventar dinheiro e dar para as pessoas. E essa hipótese, ela é a mais perniciosa de todas, porque é através disso que se gera a inflação. Se através de injetar um dinheiro inexistente na economia, um dinheiro que não existe, sem inventar dinheiro do nada, aquele dinheiro que já está, que existe naquela economia, ele vai perder valor. E através disso você vai gerar inflação. E aí é uma forma que ele vai fazer a sociedade inteira pagar. Por quê? Porque aí aquele dinheiro que está no seu bolso, suas economias e tudo mais, vai valer menos, cada vez menos. E a inflação, ela ainda é uma coisa que pode ser ainda pior, que ela se retroalimenta, digamos assim. Então, depois que o processo é iniciado, que o processo ele toma mais, ele se acelera, ele fica quase que imparável. Então você teria essas três hipóteses. Número 1, impostos. Número 2, dívida. Número 3, criação de dinheiro a partir do nada, gerando inflação. Todas as três hipóteses são perniciosas. Então essa é a explicação aí, meus amigos, de por que você não deve, em hipótese alguma, nunca esperar nada do governo. O governo não produz riqueza, o governo não produz nada. Ele simplesmente se apropria da riqueza que é gerada na sociedade, através do trabalho das pessoas, através das empresas, da geração de riqueza, e ele pega esse dinheiro, consome a grande maioria dele, a imensa maioria, e depois retorna uma migalha para a população. E aí esses caras, esses políticos, que são realmente figuras totalmente desprezíveis, esses caras são desprezíveis. Eles ficam falando: ah, não, vamos aprovar isso, vamos aprovar aquilo, vamos aprovar isso, vamos liberar a verba para cá, liberar a verba para lá. Ó, eu vou falar para vocês aqui, cara, um cara desse, um cara que fala isso, se aparecesse um buraco negro aqui do chão e sugasse ele da história da humanidade, ainda era pouco ainda para um miserável desse. Então, amigos, realmente, vocês querem aí se sair bem dessa situação, tudo mais e tal, não contem com o governo. Por favor, não esperem nada do governo, porque a única coisa que ele vai fazer com a gente é dilapidar a nossa riqueza, de qualquer forma que seja. E a forma inflacionária, através de criação de moeda do nada, talvez seja a forma mais perversa de todas. E esses caras estão querendo fazer isso, viu? Esses caras estão querendo fazer isso. Esses Dória, Witzel, esses governadores aí enlouquecidos aí, vocês podem ter certeza que esses caras estão loucos, porque esses caras, eles são inebriados pelo poder, tá joia? Eles são assim, eles estão enlouquecidos pelo poder. Aquilo ali é como se fosse uma droga para ele. O cara não tem raciocínio, o cara não tem bom senso, eles não tem nada, gente. Eles só tem a loucura de querer dominar e a loucura de querer ter o cargo que ele quer ter. Entendeu? Eles não medem, eles não têm limites. Ali não existe sinceridade. Ali só existe uma coisa: maldade. Isso é o que existe na cabeça de políticos. Você que está aí como eu, aí trabalhando, correndo atrás, aí lutando todo dia, você não é um miserável como esses caras. E você não se disporia a entrar lá.
para ser político como eles. Por um motivo muito simples: você tem vergonha na cara. Você não quer viver de dinheiro que foi roubado das pessoas, da sociedade. Você não quer fazer isso. Você quer trabalhar e merecer o seu valor. E por você ter essa predisposição, você não se predispõe a ser político. Então esses foram os motivos pelos quais a gente não pode nunca querer nada do governo, simplesmente porque, através das mentiras que eles falam, falando que vão dar alguma coisa pra gente, é o mecanismo que eles usam para nos roubar o tempo todo. Tá joia, amigos? Então, por esse vídeo foi isso. Se eu me exaltei aqui um pouco mais, vocês me desculpem, mas é porque o assunto ele gera uma indignação muito grande. Mas eu quero falar mais desses assuntos aqui nos meus motovlogs, porque realmente são assuntos que a gente tem que falar deles, a gente tem que gerar essa conscientização na população. Porque eu estava conversando com esse primo meu ontem, e, por exemplo, nessa questão aí do Luxemburgo, transporte público e gratuito e de qualidade, ele não sabe, ele não tem as informações. Ele acha, de alguma forma, eu não sei como ele acha, que o governo está dando transporte para as pessoas, mas não está. Ele está roubando a população inteira, depois ele gasta quase tudo do dinheiro, e depois ele te dá uma migalha no formato de transporte. E se ele deixasse a gente livre e não cobrasse imposto, a gente ficaria muito melhor. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu não sei a cifra exata, mas a arrecadação total de impostos no Brasil, ela é acima de 2 trilhões de reais, ok? Beleza, acima de 2 trilhões. E o orçamento do SUS inteiro, total orçamento do SUS, que é uma das principais coisas que o governo nos deveria fornecer, ele gira em torno de 100 bilhões. Então você arrecada acima de 2 tri, e você tem o orçamento do SUS que é de um pouco mais de 100 bi. Então vocês veem, se você pensar em proporcionalidade, você vai ver que esses números aí já demonstram que a gente não pode esperar nada do governo. Nada. Tá joia, amigos? Eu sou Fred Castelo. Você está no canal Moto Liberdade. Não se esqueça de comentar, se inscrever e deixar seu like caso esteja gostando do conteúdo. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus e valeu!